Sejam bem-vindos ao Pode Falar. Hoje nós já estamos no nosso 24º episódio e o quarto da temporada de 2026. E como prometido, esse ano a gente pretende dar mais uma variada nos temas, trazer novidades e assuntos diferentes para vocês. E hoje nós vamos falar de música, de canto, tantos benefícios que a música traz para a nossa vida e o quanto a gente admira quem sabe cantar, quem sabe usar a voz como instrumento musical em benefício do próximo, para fazer bem para os nossos ouvidos, não é mesmo? Não é isso? Eu recebo a nossa amiga, ela é soprano, cantora lírica, educadora musical e produtora cultural. Natiele Rodrigues, seja muito bem-vinda. Olá, Luiz, muito obrigada pelo convite, tudo ótimo, empolgado para participar do podcast. Fazia tempo que a gente queria que você viesse, né, Nath? É verdade. Quem conhece o seu trabalho sabe que você tem muita história boa para contar e uma trajetória bacana aí para trazer pra gente, não é mesmo? E espero poder compartilhar aí momentos bem interessantes e um pouco sobre o assunto do canto. Sim, com certeza. Para começar, eu queria que você se apresentasse pra gente. Como que você chegou na música? Como que você escolheu a música como escolha de vida? Uma profissão, uma escolha de vida mesmo? Na verdade, assim, para cantar, eu tive um envolvimento musical antes do canto. Eu comecei fazendo aulas de piano quando era criança. Então eu comecei com as aulas de piano, gostando muito, estudando bastante. Então eu fui tendo esse início na trajetória musical, né? Aproveitei que eu já estava aprendendo, né, sabendo tocar. Eu comecei a tocar também na igreja, acompanhava os hinos com a congregação. E ao mesmo tempo, quando eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos, começou um projeto na cidade de violino, que era com a Orquestra Filarmônica, e eu comecei a fazer aula de violino. Então fiquei com piano e violino. E depois, na minha adolescência, eu comecei a participar de um coral. E eu participei do coral na Guarda Mirim de Rio Claro. E lá comecei a aprender um pouco sobre canto, técnica vocal, né, desenvolvendo algumas habilidades. E a maestrina, a Graziela Tinós, ela observou, né, minha propensão, né, minha facilidade com algumas questões do canto e começou a me ensinar e me convidou para cantar no coral municipal da cidade. E lá eu tive contato com o canto lírico, né? Então eu comecei a conhecer um pouco mais de ópera, comecei a participar de algumas montagens participando do coral na cidade, e foi quando eu comecei a gostar mesmo da minha voz e desenvolver um pouquinho mais. E depois eu procurei me aperfeiçoar, fui fazer aulas de canto, fui fazer faculdade de música, mas esse bastante itens aí da minha trajetória que a gente vai conversar ainda aqui. Isso. Então você aprendeu o piano, foi o primeiro contato com a música. Sim. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Olha, comecei acho que com 7 anos, mais ou menos, e eu lembro que com 8 anos eu ganhei meu primeiro teclado. Então, nessa idade, eu até tenho esse teclado ainda de recordação, porque foi a minha avó e a minha mãe que compraram para mim, né? E daí eu comecei a praticar cada vez mais nesse teclado. O teclado e o piano dá diferença na hora de praticar, né? Então, quando eu estava na igreja, eu praticava mais no piano e em casa eu praticava no teclado. E assim eu comecei a desenvolver leitura musical, a praticar essa área musical na minha vida. Bacana, em 7 anos, que já quer dizer que você tinha um dom pra música mesmo, né? Porque uma criança já começar a tocar piano assim, tão novinha. Então, assim, na verdade o dom, ele vem com a prática também, né? Porque às vezes a gente pode gostar muito de música e a gente consegue fazer música. Porque eu acho que eu tenho uma facilidade de aprendizado, porque eu gosto de aprender, eu gosto de procurar, sou curiosa, né? Quero entender as coisas para poder fazer. E isso me ajudou bastante, porque daí eu comecei a desenvolver essa habilidade. Porque às vezes essa questão de cantar muitas pessoas têm essa ideia, não, mas tem que ter o dom para fazer, né? Tem que ter o dom musical. E na verdade todo mundo pode cantar, desde que pratique essa habilidade. A mesma coisa com o instrumento. Às vezes a gente pode ter alguma facilidade
habilidade de aprendizado, mas se a gente não praticar, não deixar isso de forma repetitiva, né, organizando na nossa rotina, isso não se desenvolve, né? Eu percebi que, como eu gostava muito, então eu sentava ali no teclado, ficava horas estudando, ficava tocando, e isso me ajudou a desenvolver mesmo a prática de tocar piano. Prática e a persistência, né? Exatamente. Porque não é uma coisa... Acho que música tem essa grande questão. Ela não é algo instantâneo, né? Que a gente vê o resultado de uma aula para outra. A gente tem realmente que ter essa persistência para desenvolver a habilidade. Porque não tem como, né? Você ficar bom em alguma coisa, principalmente na área musical, com 2, 3 aulas. A gente precisa dessa persistência. Levam anos, né, para preparação. Sim. E aí você foi pro coral da Guarda Mirim adolescente, fase de 13, 14 anos? Sim, então eu participei de alguns projetos musicais antes, até com o maestro Luciano Barbosa. Ele me levava para participar de corais infantis em produções que tinham na cidade. Como a gente frequenta a mesma igreja, né, então a gente tinha esse contato e ele me convidou para participar. Então eu fiz musical Saltimbancos, teve também musical com temas da Disney e tinham corais infantis participando. Sim. Então eu já tinha essa prática, tanto na igreja quanto essa prática musical, né, em alguns pequenos projetos que se iniciavam nesse início da adolescência, da infância para a adolescência. Mas daí na Guarda Mirim, quando eu participei da Guarda Mirim de Rio Claro, eu tive contato direto com o canto lírico, que foi com um coral de óperas, né, que eu comecei a participar. Sim, e aí do coral da Guarda Mirim você participou do coral do município, que é um coral muito renomado, um coral muito bem conhecido aqui na cidade e região. E nesse coral você ficou bastante tempo? Do município mesmo? Então, na verdade, quando eu participei da Guarda Mirim, eu acho que estava com uns 14, 15 anos, né? E logo na sequência eles me convidaram para participar desse coral municipal. Então eu comecei lá com uns 16 anos, mais ou menos. Então eu fiquei uns 4 anos participando do coral, porque mesmo na época que eu fui fazer faculdade, logo com 18 anos, eu ainda voltava para Rio Claro e participava de muitas montagens que eles faziam aqui. Só que depois, né, com os compromissos de trabalho e estudo, desenvolvimento de projetos, eu acabei não conseguindo continuar participando do coral do município. Mas eles têm uma prática muito forte na cidade, né? Sim. E essa prática com o canto lírico também. Conhecido, né, o coral. Eu também fiz parte de um tempo na adolescência do coral da prefeitura. Que né, legal! E eu queria até entrar na sua formação, aí você já deu uma introduzida aí no assunto. Então, com 18 anos, por volta, foi sua escolha, você já foi para a faculdade, terminou o colegial e já começou a Então, na verdade, é uma história interessante, porque como eu era da Guarda Mirim, eu trabalhava numa empresa, né, na área de qualidade de engenharia. E na época você fica assim, né? Será que eu sigo para poder continuar trabalhando nessa área, né? Você começa a conhecer a área profissional, né? E foi o que eu fiz. Eu pensei, acho que vou fazer uma faculdade de engenharia e depois eu continuo paralelamente com a música, né? Sim. Então eu fui para a faculdade, fiquei 6 meses, mas eu vi que realmente não era o que eu queria. Não é sua cara, né? Engenharia ainda. Eu gosto muito de carro, sabe? Eu gosto sim. Mas é que, como eu continuava, enquanto eu fazia, trabalhava, né, como guardinha, fazia faculdade, eu ainda continuei com o curso, porque eu já tinha feito o processo seletivo para entrar no Conservatório de Tatuí. Então a empresa que eu trabalhava, ela foi muito parceira, porque daí ela me dispensava um dia da semana para eu poder ir lá fazer todas as aulas do conservatório e depois eu pagava um pouquinho o horário durante a semana para compensar esse dia que eles me davam a folga. Então eu continuei indo para Tatuí, né, no início do curso, fazia faculdade e trabalhava como guardinha. Mas daí nesse período eu falei assim, não é o que eu quero, né, eu quero continuar com a música. Então daí eu continuei no conservatório, né, no meu primeiro ano, e daí logo na sequência eu já prestei vestibular e fui fazer faculdade de música. Aí eu comecei conservatório e faculdade de música ao mesmo tempo. O Conservatório de Tatuí ele é muito renomado, né, um dos melhores da América Latina, só que ele não tem formação acadêmica superior, ele é de nível técnico, Sim. né? Então eu comecei a procurar essa formação
fiz licenciatura em música paralelo ao meu estudo de canto lírico no conservatório. No conservatório. Uhum. Aí você tem a formação da vida, né? Porque você trilhou vários caminhos até chegar aí. E os diplomas necessários, né? que precisa. Porque assim, a formação musical, ela dá a possibilidade de várias áreas, né? Bem, no conservatório eu me especializei em canto lírico, na faculdade eu fiz licenciatura em música. Mas a vida ela vai dando várias oportunidades de trabalho pra gente, na verdade, né? Porque enquanto eu estava no conservatório, eu comecei a participar de um coro profissional do conservatório. E lá a prática era muito grande, né? Então a gente teve a oportunidade de se apresentar em várias salas de concertos grandes aqui do Brasil, né? A gente viajava bastante, a gente se apresentava em muitos lugares, a gente teve contato com muitos profissionais renomados, né? Para toda essa atuação. E lá o próprio conservatório também fazia muitas produções artísticas. E eu sempre fazia os testes, né, para poder participar das óperas e felizmente eu sempre conseguia papéis de destaque, né, que consegui participar de várias produções com orquestra, com a banda sinfônica e com o próprio coral. Então, essas atividades foram cada vez mais se intensificando, né, e se fortalecendo. E enquanto isso eu continuava fazendo os cursos, participando de festivais, fazendo especializações, para poder aperfeiçoando a minha prática também. Muito bacana. Então a formação e a carreira a gente já entendeu como ela chegou até aqui, não é mesmo? Um longo caminho. Necessário, porque como você falou, a música exige muita prática e persistência. Sim, né? É verdade. Depois que você se formou lá em Tatuí e na sua graduação, você continua trabalhando na região, você voltou para Rio Claro? Na verdade, assim, eu fiquei um tempo ainda fora de Rio Claro, porque quando a gente começa a atuar no meio artístico, as pessoas começam a conhecer, né, o trabalho, e na região ali de Tatuí é muito forte essa prática musical, né? E daí as pessoas começaram a conhecer o trabalho que eu estava desenvolvendo e começaram a me chamar para trabalhos, grupos de casamentos, de eventos, escolas de música ali da região. Então eu tive uma prática também na região antes de voltar para Rio Claro. Então também lá no conservatório foi onde eu conheci meu esposo. Então a gente começou a se conhecer, depois nós nos casamos e nós ficamos, porque também não é da região de Tatuí, né? Então daí a gente acabou ficando por ali, mas daí recentemente a gente voltou para Rio Claro, agora fazem 3 anos. E daí eu comecei a atuar com a minha prática musical aqui na cidade. Aqui na cidade. Voltou para de onde você saiu. Aqui Ponto hoje. de partida. Sim. E quando eu voltei para Rio Claro, as pessoas da região ainda não conheciam o meu trabalho porque eu estava atuando em outra região. Em outra região. Né? Então eu cheguei já propondo projetos, propondo atividades, né? Um dos primeiros projetos de parceria que eu comecei foi com o Coral CPP aqui de Rio Claro, que até hoje a gente continua com essa parceria, né? Daí o Coral CPP é formado por professores e também pela comunidade geral que se interessa em cantar. E a gente pratica repertório, ajuda com saúde vocal, para que eles também possam contribuir com a prática em sala de aula deles, né? Sim. Depois eu comecei também com as aulas de canto aqui na cidade, né? Com grupos vocais. E agora hoje eu tenho um espaço, né, aqui na cidade que se chama Espaço Musicaliz, que é onde eu dou aulas de canto e também técnica vocal, de prática musical e etc. Paralelo ao trabalho do CPP, aos trabalhos que se realiza, você tem as suas aulas particulares, vamos dizer assim, para quem quiser aprender. E eu posso dizer por experiência que o coral do CPP, para mim, que pude fazer parte por um tempo, foi uma grande experiência. Então quem quiser ter noções de técnica vocal, aprender, ter essa experiência, pode ir lá que a Natiele ensina. Ela tem paciência de acolher e ensinar, que é algo que acho que é uma das grandes qualidades sua, é a sua paciência, né, em pegar o aluno e trazer aquele conteúdo que ele não tem a mínima noção, às vezes, que nem eu quando fui para lá, gostava de cantar em karaokê em casa, que não tem nada a ver com coral, né, com apresentações assim. E aí ali a gente tem essa vivência, a gente consegue aprender do zero mesmo. Exatamente. Né? Porque assim, eu parto da seguinte opinião.
Todo mundo pode aprender música, independente da sua vivência musical durante a vida, né? Só que a gente tem que ver como começa, né? Da onde vai ser o ponto de partida de cada um. Sim. Cada um tem sua experiência prévia e pode desenvolver a partir dela, né? Então tem pessoas que às vezes chegam com receio de não conseguirem aprender por experiências passadas, né? Tem pessoas que gostam já muito de praticar, de cantar, mas elas precisam reconhecer os pontos, né? Que elas precisam evoluir, aprimorar. Então, todos esses níveis, e também as pessoas que já são bem experientes, que eu também ensino, às vezes já fazem shows, mas sempre a gente tem alguma coisa, né? Para poder desenvolver e aprimorar. Para lapidar, né? Exatamente. Então, tanto no coral quanto no espaço musicalista com meus alunos particulares de canto, eu parto dessa ideia de que é necessário ter a percepção da realidade do aluno e desenvolver a partir do que ele realmente necessita, né? Para que seu desenvolvimento seja pleno e possa ser satisfatório. Além de você é uma boa professora, né? Acho que a sua essência é essa, né? De ser professora, de ensinar. Porque muitas vezes as pessoas têm esse conhecimento, mas não conseguem passar. Sim, né? eu acho de que uma essa forma habilidade. É verdade, isso é uma habilidade, porque assim, eu gosto muito de atuar como cantora, de estar no palco, de participar de projetos, mas eu gosto muito também desse construir do conhecimento. Eu acho que é muito bacana você conseguir contribuir com a evolução do outro, né? Então um princípio que eu tenho na minha vida é que eu gosto muito de colaborar com essa construção musical. E isso só acontece com essa parceria mesmo, né? Então, você encontra ali o aluno, encontra a pessoa, do ponto que ela está, de como ela quer desenvolver, quais são os objetivos musicais delas. Porque, assim, tem pessoas que vêm para a aula comigo que querem se tornar profissionais da voz. Mas tem pessoas que é praticamente uma terapia. É um momento ali da semana que vai ter uma prática musical, vai ser uma atividade diferenciada, né? No coral mesmo, é um encontro social, né? Uma socialização de vários integrantes que gostam muito de cantar, que querem desenvolver a sua voz, mas se torna uma comunidade também, né? Em que as pessoas podem se encontrar. A gente sempre busca fazer bastante confraternizações entre os grupos. Sim, é verdade. Porque daí a gente começa a se fortalecer também, né? É uma experiência muito bacana. Eu sinto falta, inclusive. Eu espero que um dia, por questões de horários e tudo, a gente consiga voltar, porque a gente sente falta. É algo que me agregou muitos valores bons, assim, como pessoa, né? A música é algo que eu faço para relaxar, que eu gosto. E você aprende uma técnica, você vê um diferencial, né? Você começa a ficar mais autocrítico em relação ao que você está cantando, tendo dó do ouvido das pessoas, né? Que é importante. Isso é bacana. Nesse caminho da música profissional, você até começou a falar que você fez alguns eventos, casamentos. Você chegou a fazer shows em barzinhos, participou de bandas também ou não? Então, o perfil do meu trabalho, ele é um pouco diferente do convencional, né? Então, a minha atividade musical, ela está na maior parte em teatros, em casas de espetáculos, né? Com orquestras, com piano, ou com instrumentos de câmara, por exemplo, violinos, cordas, né? No geral. Então, a prática em barzinho não é uma prática que eu trabalho, né? Não é um canto tanto que você realiza. Não, até assim... seria uma possibilidade, mas é mais um campo de atuação que eu optei por trabalhar, né? A mesma coisa com eventos e casamentos. Logo que eu comecei a minha formação, eu fazia muitos eventos de casamentos, de eventos em geral. Hoje em dia eu seleciono de acordo com a minha disponibilidade de agenda, né? O que eu consigo assumir de projeto. Porque como uma atividade é intensa, né? Tem muitos eventos, muitos projetos, na verdade. Então, os eventos, casamentos, de acordo com a disponibilidade de agenda, eu ainda atuo sim. Mas o que eu gosto mais na minha atuação musical é realmente estar em salas de concerto, em saraus, com orquestra, montagens operísticas, né? Mais nessa área de atuação. Você gosta de um repertório mais clássico, assim, a gente pode falar dessa forma? Então, como eu atuo com canto lírico, o canto lírico ele é direcionado mais para essa área erudita, né? Então, eu realmente opto mais por trabalhos com projetos nessa área
do que no repertório popular. Mas, em questão de técnica vocal, para os meus alunos, por exemplo, eu vou instruindo de acordo com a área de conhecimento que eles querem atuar. É que a minha prática pessoal, de preferência, vai para o canto lírico. Pro canto lírico. Eu fiz essa pergunta justamente porque no coral a gente teve contato com vários repertórios, né? Música clássica e também o MPB que você trazia pra gente, né? Porque a MPB, né, ela está muito mais próxima da gente do que o universo do canto lírico, do canto erudito, né, da música erudita. Então eu acho que para práticas coletivas e também para as aulas individuais, a gente tem que partir muito do que é próximo de cada um, né? Para depois a gente conseguir desenvolver e até direcionar também o campo de atuação, seja de um grupo, como um coral, quanto também de um cantor, uma cantora que quer uma carreira solo. Sim, com certeza. Bom, a gente no primeiro bloco conseguiu falar sobre sua carreira, sobre a sua infância, como que a música surgiu aí nesse caminho e como que você abraçou ela para chegar até aqui, né? No segundo bloco a gente vai entrar em algumas dicas de como a gente pode melhorar a nossa voz e também falar mais sobre os seus projetos. Você tem vários projetos aqui na cidade que acho que vale a pena a gente tocar neles também, né? Mas a gente vai para um pequeno intervalo e já volta. Já faz um tempo que a gente está por aqui, mas hoje eu venho falar para vocês sobre o Kawaii. O nosso podcast também faz parte dessa rede social popular em vídeos curtos. Todos os nossos cortes com as informações vão para essa rede social. E lá a gente também é sucesso. O nosso conteúdo já ultrapassou mais de 350 mil visualizações. Isso é sinal que tem muita gente interessada no que a gente pode trazer, não é mesmo? Então, se você gosta de acompanhar essas redes sociais de vídeos curtos, vídeos leves e divertidos, siga a gente no Kawaii. Lá a gente tem muita informação de qualidade para trazer para vocês. Você também é daqueles que não gosta de assistir podcasts muito longos? Pois o nosso ele não é tão longo assim, é no máximo de 1 hora. Mas se você também não gosta desses conteúdos de mais do que 10, 15, 20 minutos, você pode seguir a gente numa rede social de vídeos curtos. É isso mesmo, a gente está no TikTok. O nosso podcast leva todos os cortes com as melhores informações para essa rede social. E te digo de passagem que lá a gente também faz sucesso. Então se você quer acompanhar os nossos cortes e o nosso conteúdo através do TikTok, siga a gente através desse endereço e não perca nenhuma novidade. Eu venho falar para vocês sobre os cortes, mas não é o corte na empresa ou na economia, não. A gente vai falar sobre os cortes do nosso podcast. Através dos cortes, a gente consegue pulverizar a informação em todas as redes sociais de uma forma simples, leve e compacta, sem perder a essência, que é trazer informação de qualidade. Através dos cortes, a gente vai para o Instagram, através dos Reels ou do Story e no YouTube Shorts. No YouTube Shorts a gente tem um sucesso tremendo. Os cortes do nosso podcast estão muito bem por lá. Então se você gosta de vídeos curtos e informações, siga o nosso conteúdo. Você não vai se arrepender. Hoje o Pode Falar recebe a Natiele Rodrigues, cantora lírica, soprano, educadora musical e produtora cultural. Ela que veio contar pra gente sobre a experiência dela com a música, como que ela escolheu a música como profissão e como escolha de vida, né, para ensinar os seus alunos e propagar o conhecimento para as pessoas. No primeiro bloco a gente já soube a história dela, como ela se formou e como que a música de fato entrou na vida dela profissional. E agora no segundo bloco a gente vai falar sobre os frutos dessa experiência, que a Natiele é uma cantora premiada, ela já participou de vários festivais e tem muitos troféus aí no decorrer desse caminho, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Então, no início, né, quando eu comecei a estudar o canto lírico no Conservatório de Tatuí, a gente sempre é muito incentivado a participar de festivais, participar de concursos, para a gente poder ganhar prática e também, é lógico, quando a gente tem um destaque positivo,
ter premiações, né? No próprio conservatório existiam esses concursos, né, que eu participei de vários, e sempre nas audições que eram feitas, eram realizadas montagens para identificar quem faria cada papel em produções, né? Então, nesse momento já inicial de estudo, eu tive a oportunidade de participar dessas audições e ser classificada para os papéis principais naquelas produções que eu cantei, seja na ópera Orfeu e Eurídice, O Elixir do Amor, nós tivemos também Orfeu no Inferno. Então são vários títulos, né, que eu pude fazer que foram agregando à minha prática musical. Eu também participei em festival em Campos do Jordão, participei também em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora daí eu fui eleita a solista do festival, então eu participei no concerto de encerramento, né? Foi muito interessante com o maestro Sérgio Dias. E também nesse percurso, em Rio Claro, a Orquestra Sinfônica antes fazia um concurso de jovens solistas. E eu lembro que eu participei desse concurso, fui premiada também. Cantei, né? Foi a minha primeira experiência cantando com a Orquestra Sinfônica aqui de Rio Claro. Nós fizemos um concerto de premiação lá no Centro Cultural Roberto Camargo, no Teatro do Centro Cultural, e foi minha primeira experiência aqui em Rio Claro cantando com orquestra como solista, né? Depois participei de outros festivais, concursos, e recentemente no concurso nacional de canto lírico Joaquina Lapinha, eu venci em primeiro lugar como soprano, né, voz feminina, neste concurso, que é um concurso muito forte, nacional, que me abriu também várias possibilidades. Uma delas foi cantar no Teatro Municipal de São Paulo, que é uma sala de espetáculo muito importante no Brasil, né? Uma das salas mais imponentes do país. Do país, né? Sim, e junto com o grupo do próprio teatro. Então foi uma experiência inigualável, né? Então isso é bacana porque valida muito dessa construção, né, dessa formação musical em que eu tenho buscado, que a gente nunca pode parar, né, continua aprendendo, desenvolvendo, fazendo cursos, mas essas são validações de todo esse desempenho, né, dedicação com o trabalho musical. É um reconhecimento, né? E merecido também, né? Você trabalhou para isso. Esse concurso, esse último aí que você falou, foi nacional. Nacional. Cantores do Brasil todo. Cantores do Brasil todo. E é um concurso muito interessante que ele traz ênfase para os cantores negros, pardos e indígenas para validar os cantores dessa categoria no cenário erudito do canto lírico. Sim. Porque o que acontece? Até pouco tempo atrás não era muito comum ter pessoas negras, pardas nos teatros, né? Era uma prática muito elitizada. Então, esse concurso ele traz também essa reflexão de que o lugar na música é para todos, né? Sim. E hoje em dia esse trabalho, né, de igualdade social, de igualdade racial é muito importante, tem sido feito em muitas áreas, né? E a música ela tem trazido essas oportunidades também. Então, para poder valorizar o trabalho das pessoas e colocá-las, né, nesses ambientes que antigamente era muito elitizado. Então, hoje está tentando aproximar as pessoas desse palco que não é tão distante assim da sociedade. Um palco que deve ser de todos, né? Sem nenhum tipo de distinção. E o trabalho que você realiza de outros cantores aí profissionais vem cada vez mais trazendo as pessoas nesse palco, né? Aproximando. Eu busco muito esse trabalho de aproximar as pessoas do universo do canto lírico, da música erudita, porque o que acontece, muitas pessoas às vezes não consomem esse trabalho porque acham que é algo que está muito distante da realidade delas. E na verdade não está. É muito acessível, acolhe muito, né, se você conhece, né? Então às vezes a pessoa fala, eu não gosto de ópera, não gosto do canto lírico, mas não conhece. Não conhece. Então causa estranhamento porque é um canto diferenciado, mas se você entende o porquê ele é assim, de como ele foi construído e como ele pode se aproximar também das pessoas, faz muita diferença. Com certeza. E a
até um projeto bacana seu aqui na cidade, que já vem trazendo essa experiência para as crianças, adolescentes, chamado Ópera nas Escolas, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre ele pra gente? Com certeza. Esse é um projeto que eu sempre tive muita vontade de iniciar e no ano passado, através da Lei de Incentivo ao Aldir Blanc, ele foi possível de ser concretizado na cidade de Rio Claro e agora a ideia é conseguir fazer com que ele circule para mais pessoas. A ideia é apresentar o universo da ópera para as crianças e adolescentes. Então, a Ópera nas Escolas, ele traz a ideia de mostrar como a ópera acontece, então, e também como ela pode estar próxima das pessoas, né? Então, é um concerto didático. Um concerto didático, normalmente, ele tem uma linguagem mais acessível, ele traz temáticas próximas, né, das pessoas que vão assistir, sejam crianças ou adolescentes. Eu usei alguns recursos visuais, eu fiz um grande livro onde contava a história do que estava acontecendo no espetáculo. E foi muito bacana porque as crianças elas se envolviam com o projeto, né? E essa ideia surgiu justamente da minha própria vivência, porque eu fui conhecer o canto lírico, a ópera, depois na adolescência. E gostei a ponto de trabalhar com isso. Com isso mesmo, né? Então, se as crianças elas podem ter contato cedo com esse conteúdo, elas vão poder também fazer as escolhas próprias, né? Opa, gostei muito. Era lindo, porque tinham crianças que às vezes se emocionavam, assim, que vinham conversar depois, emocionadas realmente com o espetáculo, né? E eu busquei trazer o visual como se elas estivessem realmente no ambiente de um palco, de um teatro. De um teatro. Então eu coloquei as cortinas vermelhas, fiz a iluminação, coloquei os itens do cenário todos distribuídos nos palcos das escolas. Então elas realmente vivenciaram um ambiente como se fosse uma ópera, um espetáculo, um teatro mesmo. Teatro mesmo. Então isso trouxe uma experiência para elas maravilhosa. Maravilhosa. Eu fiquei muito feliz e tenho ficado muito feliz com o projeto, porque ele tem atingido o seu objetivo real, que é aproximar, né, trazer essa vivência musical de um estilo que às vezes fica ali de lado porque eles não conhecem, né? Às vezes já torce o nariz, nossa, é ópera, né? Ah, é canto lírico. Mas quando eles viram que a voz, porque o canto lírico, ele tem uma ideia diferente do canto popular. Né? A ideia é que a própria voz consiga ultrapassar o som de uma orquestra somente através da projeção, da acústica da voz. Né? E, então, quando eles veem uma cantora sem microfone, cantando e enchendo o espaço da escola, né? Primeiro, eu até já trago para eles essa ideia, pode ser que vocês se espantem, fiquem encantados, traga uma reação diferente para vocês, porque é um som muito diferente. Diferente. Né? E realmente depois os relatos, né, que a gente faz no final do espetáculo, eles trazem exatamente essa percepção. Nossa, como que é possível essa voz tão grande, né? Não tem microfone e todo mundo te ouviu. Então é muito, nossa, um projeto. É um grande desafio para você como cantora, porque as escolas não têm um projeto de acústica como os teatros, então é mais difícil ainda, né, fazer a técnica vocal alcançar o nível necessário, né? Sim, o que é legal é que no início do espetáculo eu faço uma conversa com eles explicando como seria essa experiência num teatro. Isso. Então explicando que quando eles gostam da apresentação eles podem aplaudir no final, que eles podem falar bravo, bravíssimo, se eles gostam muito, né? Eu explico que a linguagem que vai ser usada, porque a gente canta em italiano, em alemão, francês, inglês, português, então traz várias linguagens diferentes no espetáculo para que eles percebam as linguagens que normalmente são utilizadas nas óperas. E daí eu explico também, às vezes pode ser que você não vai entender o texto que está sendo cantado, mas de acordo com a cena vocês vão percebendo o que a cantora está expressando, né? E isso, depois ao final todos batendo palma, aplaudindo, e eles, bravo, bravíssimo, né? Então é muito bonito, porque vê que o respeito que eles criam pelo momento e também
informação que eles estão recebendo ali, né? Sim. O contato com essa arte diferenciada. Isso prova que às vezes falta o conhecimento realmente, falta você mostrar para as crianças o outro lado, porque infelizmente nós estamos num período da sociedade no geral, onde vivemos muita pobreza musical, né? As crianças não têm mais contato com uma música de qualidade, com cantores de qualidade, e acabam nem sequer conhecendo, muito menos tendo a possibilidade de gostar de algo diferente, né? Isso é verdade. Então, quando você traz essa experiência numa escola, eu vi que você já foi em pré, né? Crianças pequenas, Na verdade, todas essas faixas etárias, né? Sim, nós atuamos no ensino fundamental 1 e um espetáculo no teatro a gente levou ensino médio também, ensino fundamental 2. Uhum. Então a gente pegou desde os 6 aninhos de idade 6 aninhos. até os 18 anos. Então foi um público grande e todos envolvidos no espetáculo. Não teve em nenhuma escola que nós fomos, nós tivemos uma experiência negativa. Pelo contrário, todas foram muito positivas. E até no espetáculo que a gente fez no teatro, a gente teve a participação de músicos da Orquestra Filarmônica. A gente trouxe também violino, viola, violoncelo, contrabaixo e o piano. Então eles tiveram ainda essa formação musical mais completa, né? Sim. Então a gente mostrou os instrumentos, mostrou sonoridade. Para cada escola, quando a gente ia até a escola, a gente fazia com piano e as vozes, né? Uhum. Agora, no teatro, a gente conseguiu levar um pouco mais de instrumentos nessa parceria com a orquestra e foi maravilhoso, porque daí eles ficaram mais encantados. Mais ainda. encantados. Muito bacana, viu? Parabéns aí por essa iniciativa, né? Verdade. E aí nessa o Coral do CPP também é um projeto que você continua Com atuante. O Coral do CPP, ele já está completando 3 anos, né, desse projeto, e ele continua sendo desenvolvido. Nós fazemos nossos ensaios no Espaço Musicalis, então nós temos vários integrantes que continuam nesses 3 anos participando. De vez em quando sempre aparecem pessoas novas e é importante também que mais pessoas queiram participar. É um convite que eu faço, quem quiser cantar em coral, Coral CPP, é só entrar em contato na página @coralcpprc para fazer a inscrição e a gente pode acolher novas vozes para cantar com a gente. É muito bacana essa experiência aí, eu aconselho vocês a experimentar. E quem também quiser cantar, aprender técnica vocal de uma forma mais individual, assim, um projeto, uma aula mais individualizada, você escutar a voz daquela pessoa e ir lapidando, tem a sua possibilidade da escola de música. Sim, então aqui em Rio Claro nós temos o Espaço Musicalis, quem puder seguir também no Instagram é @Espaço Musicalis, e também a minha página pessoal, @Natiele Rodrigues. Lá vocês podem entrar em contato para fazer aulas individuais de canto. Na verdade, em vários formatos. Eu tenho aulas individuais, tenho aulas em grupos menores também, para criança, adolescente, voz madura, para todas as idades. Porque na verdade a voz é aquilo que eu falei, todo mundo pode cantar. De acordo com o nível que você inicia, eu ajudo a desenvolver para que a sua voz fique pronta para o palco. Pode acreditar nisso que é verdade, tá, gente? Eu que já fui aluno dela, eu posso comprovar que isso é real. Porque tem alguns professores de canto, e eu já tive experiências um pouco negativas, não contigo, claro, né? Mas assim, tem algumas pessoas que não têm realmente o dom de ensinar, né? Tem o conhecimento, canta muito bem, mas ensinar é uma arte, não é qualquer um que tem essa facilidade, né? A didática é muito importante. Isso, né? É isso mesmo. Então, quem quiser aprender, pode ir lá que consegue tirar alguma coisa boa aí dessa garganta aí. E o pessoal do Musicalis, você falou que eles fazem apresentações, então você pega o pessoal da escola. Como que é? Então nós temos algumas práticas. Uma das práticas são os saraus, que são apresentações menores, onde os alunos que não têm experiência se apresentando, eles podem se apresentar entre eles mesmos, que é uma prática muito importante, porque para quem não tem experiência, chegar e cantar numa apresentação para um grande público, às vezes pode causar uma certa ansiedade, nervosismo, né? Então essa prática ela é muito importante. Porque assim eles podem, entre os próprios colegas que estão aprendendo a mesma prática, né, de cantar, eles podem trocar o repertório que eles estão fazendo em sala de aula. E
nos finais de períodos, tanto no primeiro semestre quanto no final do segundo semestre, a gente faz o Musicalize in Concert, que daí é um espetáculo maior, com mais instrumentistas acompanhando. Normalmente sou eu que acompanho no piano, nos saraus menores, e no Musicalize in Concert tem a opção de uma banda ao vivo. Então é legal que os alunos daí têm essa prática do palco, como um palco profissional mesmo, como um show de apresentação. Isso acontece no final do ano, então? Isso, sempre no final do ano. Então, daí, se vocês quiserem acompanhar, né, nas nossas páginas, eu sempre vou divulgando as apresentações. Ocorre no teatro do municipal, aqui do município mesmo? Tudo depende, porque assim, a gente tem vários espaços disponíveis na cidade, né? Sim. Então, de acordo com a data que a gente organiza e com o espaço disponível, a gente faz o agendamento, mas a gente sempre faz a divulgação para mostrar onde vai ser o espetáculo, né, para trazer visibilidade para o evento. Muito bacana. Interessante essa experiência, tanto de cantar como de assistir também, uma apresentação bem feita, né? Sim, bem ensaiada. Todos são convidados sempre. E tem alguma dica, eu sempre falo, quer aprender a cantar, procure um bom professor, então a Natiele está aqui, né? Quem quiser começar do zero e aprender. Mas quem gosta de cantar ainda não tem condições de começar uma aula, tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa, que seja simples, para a pessoa treinar? Sim, na verdade, hoje em dia tem muito conteúdo na internet, né, de prática vocal. A grande questão de seguir esses conteúdos é que às vezes a gente precisa ter uma supervisão. Na verdade, é muito importante para saber se a gente está fazendo corretamente, né? Porque tem muito conteúdo muito bom, mas às vezes a gente praticando sozinho, a gente pode praticar correto, ou às vezes a gente pode praticar de forma equivocada, né? Mas tem algumas práticas que a gente pode fazer pensando na nossa respiração, pensando em como a gente usar a nossa voz para falar, né? Porque a nossa respiração para o canto, ela é um pouco diferente da nossa respiração do dia a dia, né? Então, a respiração do canto, ela é mais ampla, ela traz mais controle na emissão do ar e na emissão da voz. Então é diferente de quando a gente faz uma atividade física e fica ofegante, né? A respiração do canto ela é mais ampla, a gente vai sentir as costelas se ampliando, o abdômen um pouquinho mais inflado, né? E esse controle da saída de ar também é diferente. A gente controla o quanto a gente quer que esse ar saia e também em quantidade, em intensidade que ele vai sair para a voz. Uma prática bacana também de aquecimento vocal para a atividade da voz é a vibração labial, né? Quando a gente quer começar a aquecer a voz, tanto para falar quanto para cantar, a gente consegue passear por várias regiões da voz com esse aquecimento, né? Com a língua também é possível. E às vezes é legal, até eu gosto de cantar uma música, mas eu sinto que em algum momento ela é meio difícil. Cantar a música com esse ajuda bastante também para organização, tanto do ar quanto da voz para a música que você quer cantar. Isso ajuda também a preservar esse aparelho vocal, não é? Sim, a gente tem que ter cuidado com a voz, né? A saúde vocal é muito importante. Então, evitar ambientes muito ruidosos, né? Que a gente tenha que falar muito alto, gritar muito. Isso prejudica bastante o nosso trato vocal. Porque é uma atividade muito brusca, né, para a musculatura. E sem uma preparação antes, isso fica muito intenso. Então, evitar falar muito alto, ficar em lugares com muito ruído, se hidratar muito é muito importante, né? Hidratar bastante água. Tem algumas outras práticas que a gente pode fazer, como nebulização, com soro fisiológico, para hidratar as vias respiratórias. Essa nebulização a gente vê muito cantor às vezes, não é? Início de show, é isso que fala? Exatamente. Hoje em dia, a ciência vocal ela tem evoluído muito. Então tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para que a nossa voz ela permaneça saudável, né? E esse aquecimento antes de cantar e essa manutenção da voz é essencial para que um cantor tenha uma longevidade aí vocal. Você falou a questão da longevidade vocal, a gente tem exemplos de cantores famosos que conseguiram manter. Eu tenho assim como referência o Chororó, o Chitãozinho Chororó,
mesmo com a idade, com o passar do tempo, mantém a voz assim, né? E eles sempre estão com coachings vocais, professor de canto, né? Tem cantores muito bons que têm uma equipe de técnica vocal, desenvolvimento vocal, para manter mesmo o seu instrumento de trabalho. Né? E eles falam, uma vez eu ouvi uma entrevista do Chororó, falando que recebeu um conselho de uma dupla, acho que era Tunique e Tinoco, lá no passado, que ele falou, a sua voz é a sua enxada. Né? Ele falava, então você tem que cuidar. E ele tem realmente isso, não toma friagem, tem todo um cuidado com o aparelho vocal ali. Porque tem exemplos até de cantores famosos que a voz foi mudando com o decorrer do tempo, né? Que é algo até natural por conta da idade, né? Sim, isso pode acontecer, mas com a manutenção da voz isso vai acontecer muito menos. Né? Mas é fisiológico, né? Alguns podem ter a voz afetada no decorrer da idade, mas essa ginástica vocal, ela faz com que a voz se mantenha por muito mais tempo. Sim. Então, tivemos dicas bacanas aí com a Natiele, conhecemos a história dela. Quem quiser mais sobre o canto, quem quiser aprender mais sobre o canto, tem as opções, tem o Coral CPP, tem o Espaço Musicales e o Ópera nas Escolas para as crianças, para os adolescentes. Continua o projeto? Tem previsão? Sim, então agora o projeto está buscando novos patrocinadores, né, para poder continuar na atuação. Que eu disse, eu penso em fazer aqui em Rio Claro, mas também expandir para toda a região. Para toda a região. Quem sabe até para todo o estado e quem sabe então para todo o Brasil. Com né? certeza. E quem quiser falar contigo, ter mais contato aí, é seu Instagram. Isso, @Natiele Rodrigues. Lá também tem o link na minha bio que manda mensagem direto para mim, pode entrar em contato, que eu vou estar à disposição. Você tem alguma outra opção de contato que você queira deixar ou só esse mesmo já está? Nós temos a página do Espaço Musicaliz, @Espaço Musicaliz, @Natiele Rodrigues e também o @CPP Rio Claro. Tá certo. Coral CPP RC. RC. Tá? Mas assim, todos têm um link na bio, é só você clicar lá que você pode mandar mensagem para mim diretamente. E eu fiz isso quando eu queria participar do Coral CPP. Eu entrei no link através do Facebook e ela respondeu a mensagem. Retornou. Funciona. Eu quero aproveitar para agradecer sua disponibilidade de ter vindo aqui hoje. Bom te rever aí, né? Saber que seus caminhos estão sendo prósperos e que a música está transformando a sua vida, mas de outras pessoas que têm o contato com ela através do seu trabalho, né? Desejo que continue cada vez mais. Eu agradeço o convite, viu? Coral tá lá esperando o seu retorno. Todo mundo deu voto. Foi ótimo poder conversar um pouquinho, apresentar um pouco do meu trabalho. Sim. E também rever, né? Porque faz tempo que a gente estava tentando esse encontro no podcast e agora deu super certo. Então, obrigado mesmo aí pela sua disponibilidade, né? Em trazer pra gente. Esse conteúdo vai estar disponível em todas as redes sociais, o conteúdo completo no YouTube, mas através dos cortes a gente consegue transitar pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Kawaii e pelo Twitter também, né? Facebook também, tá? Tem tanta rede que a gente até esquece o nome. E também nas redes da nossa convidada que, se ela quiser postar, estará aí também divulgando o lançamento desse episódio. Agradecer a sua participação, a sua companhia, né? Você que esteve com a gente até agora, acompanhando esse conteúdo. Muito obrigado. Os inscritos, as visualizações, os comentários são muito bem-vindos. E a gente fica por aqui no episódio de hoje, esperando trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Até lá!